Bom dia a todos, em mais uma manhã de domingo que iniciamos com o nosso áudio da semana, juntos aqui no CELV, o Centro Espírita Luz e Verdade. O tema de hoje é Novo Começo, até porque 2022 acabou de começar e quero aproveitar para desejar um feliz ano novo a todos, que nesse novo começo nós consigamos colocar em prática aquilo que não fizemos ou pensamos no ano passado, com muita paz, prosperidade, saúde, coragem e confiança. Acho que todos concordam que o início de algo pode ser bastante desafiador, dá medo e ao mesmo tempo ser motivador e nos ajudar a termos ferramentas para encarar as coisas com determinação. Os primeiros passos de uma criança, por exemplo, são inseguros, porque ela ainda não sabe como fazer aquilo, mas ela persiste e sem que nós percebamos ela já está correndo depois completa os 18 anos, fica adulta e assim por diante. E os primeiros dias dos 365 dias de um ano não são diferentes. Eles também podem nos desafiar, até porque ninguém sabe o que acontecerá daqui 2 semanas, 2 meses, mas passa tão rápido, tão depressa, e por nós termos mais energia, também persistimos mais nesse início de ano. A vida em si mesma também passa muito rápido. A existência passa pelos nossos olhos com uma velocidade que nem mesmo podemos mensurar. E hoje, nós somos aquela criança dando os pequenos passos em direção a passos mais firmes e maduros, porque cada encarnação é um pequeno passo para o progresso, para a evolução, a melhora e o amor universal. Vocês já devem ter ouvido falar de São Francisco de Assis, também conhecido como protetor dos animais. A vida dele é marcada por novos começos muito importantes, já que depois de ter vivido, como revelam algumas fontes, como João Evangelista, que era um dos apóstolos de Jesus, ele renasceu em 1181 na Itália, na cidade de Assis, em uma família rica burguesa como Giovanni di Pietro, mais conhecido como Francisco. Até a juventude ele acompanhou os pais no comércio de tecidos. Ele era um jovem popular por sua indisciplina e extravagâncias, por sua paixão pelas aventuras, pelas roupas da moda e pela bebida, e pela sua liberalidade pelo dinheiro. Mas, mesmo assim, ele mostrava uma índole bastante bondosa. Francisco tinha o sonho de ser um herói de guerra, por isso ele se alistou para lutar na Guerra de Assis contra a Perúgia, onde ficou preso por cerca de um ano. E depois ele tentou novamente se alistar em uma guerra após ser atraído por um sonho que mostrava poder e riquezas. Só que Assis tinha uma sensibilidade muito grande e sonhou novamente que seu destino era voltar para Assis, onde foi inspirado a reconstruir a igreja. A princípio, ele entendeu que deveria reestruturar a sede, a instituição, e ele começou a trabalhar como pedreiro. Mas após ler a seguinte passagem do Evangelho de Mateus, voltou-se a auxiliar os pobres, abdicou da vida de riquezas que tinha e passou a ajudar aqueles que mais necessitavam, fundando a Ordem dos Franciscanos. A passagem de Mateus diz o seguinte: Ide, disse o Senhor, e proclamai em todas as partes que o reino do céu está aberto. Vós recebestes gratuitamente, dai sem receber pagamento. Não leveis nem ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem um alforje, nem uma segunda túnica, nem sandálias, nem o cajado de viajante, pois o trabalhador merece ser sustentado. Em qualquer vila em que entrardes, procurai alguma pessoa digna, e hospedai-vos com ela até partirdes. E quando entrardes em uma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Conseguiram contar aqui quantos novos começos Francisco teve na vida? Eu não cheguei a numerar, mas pela história que aqui foi muito resumida, o trabalho dele foi muito maior do que o descrito aqui, podemos ver quantas vezes ele deu um passo e depois, pensando melhor, viu que aquele não era o caminho. E aí ele fez o quê? Recomeçou. Nossas chances de tentarmos novamente são inúmeras. Muitas vezes somos intolerantes com algum plano que não saiu como nós gostaríamos, mas nem nos damos conta, pelo menos não na hora, que aquele não era o nosso caminho. Nós erramos, falamos e fazemos coisas erradas, algumas que nos envergonham, várias delas que nos ensinam, mas nunca nos faltam chances de reparar um mal, uma comodidade, uma atitude egoísta ou orgulhosa. A mensagem enviada por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier com o título
é tempo de recomeçar, nos mostra exatamente isso. E ela diz assim: erros passados, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos. Às vezes acreditas que todas as bênçãos jazem extintas, que todas as portas se mostram cerradas à necessária renovação. E esqueceste, porém, de que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça cada manhã. Começar de novo é o processo da natureza, desde a semente singela ao gigante solar. Se experimentaste o peso do desengano, nada te obriga a permanecer sob a corrente do desencanto. Reinicia a construção de teus ideais, em bases mais sólidas, e torna ao calor da experiência, a fim de acalentá-los em plenitude de forças novas. O fracasso visitou-nos em algum tentame de elevação, mas isso não é motivo para desgosto e autopiedade, porquanto, frequentemente, o malogro de nossos anseios significa ordem do alto para a mudança de rumo, e começar de novo é o caminho para o êxito desejado. Temos sido, talvez, desatentos diante dos outros, cultivando indiferença ou ingratidão. No entanto, é perfeitamente possível refazer atitudes e começar de novo a plantação da simpatia, oferecendo bondade e compreensão àqueles que nos cercam. Teremos perdido afeições que supunhamos inalteráveis. Todavia, não será justo por isso que venhamos a cair em desânimo. O tempo nos permite começar de novo, na procura das nossas afinidades autênticas. Aquelas afinidades suscetíveis de insuflar-nos coragem para suportar as provações do caminho e assegurar-nos o contentamento de viver. Desfaçamos-nos de pensamentos amargos, das cargas de angústia, dos ressentimentos que nos alcançam e das mágoas requentadas no peito. Descerremos as janelas da alma para que o sol do entendimento nos higienize e reaqueça a casa íntima. Tudo na vida pode ser começado de novo para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades e tarefas que nos são concedidas na obra do Senhor, voltamos tarde a fim de revisá-las e reassumi-las, mas nunca tarde demais. Então, assim como Francisco de Assis auxiliou a compartilhar os ensinamentos de Jesus, desde as suas contribuições em vida até o auxílio a Allan Kardec na codificação da doutrina espírita, nós também podemos ajudar e orar por aqueles que precisam. Nós podemos nos doar, amar, compreender, perdoar, sabendo que algumas vezes nós vamos errar, mas é sempre tempo de recomeçar. E quando nos sentimos inseguros, desencorajados, sem algum rumo, sempre podemos pedir o auxílio da espiritualidade através das orações, sendo uma delas a que São Francisco de Assis nos deixou.